Meus amados, minha saudação a todos na paz do Senhor Jesus. Ainda assim como estamos, por gentileza, abra a Bíblia no Evangelho, segundo nos registrou Lucas. Vamos ler o capítulo de número 1. Glória a Deus. Lucas, capítulo de número 1. E versículo de número 5 em diante, uma palavra conhecida, no entanto oportuna para a noite desse dia. Quero cumprimentar nosso pastor presidente, pastor Ângelo, que bondosamente nos cede o seu espaço, o seu tempo, para trazermos uma mensagem, uma palavra de Deus. E também na pessoa dele, cumprimentar nossos colegas, companheiros, obreiros e obreiras, servos e servas da casa do Senhor. Evangelho, segundo registrou Lucas, o capítulo é o de número 1, e o versículo é o de número 5, e vamos ler alguns outros versículos após este, para nossa meditação. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdócio diante do Senhor, na sorte do seu turno, coube-lhe, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, memorize essa frase, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé, à direita do altar do incenso. E vendo-o, Zacarias perturbou-se, e o temor se apoderou dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, a tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Versículo ainda é de número 36 do mesmo capítulo. Até Isabel, a tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerado estéril, pois para Deus nada é impossível. Versículo 57. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. Amém, meus amados? Eu quero trazer uma mensagem titulada O Dia da Tua Sorte. O Dia da Tua Sorte. Assentai-vos por bondade, e que toda a vossa atenção esteja presa somente na palavra do nosso Deus. É preciso eu salientar aqui, que quando eu digo o dia da tua sorte,
Não que o cristão tenha exatamente um dia em que ele é sortudo ou um dia em que ele é azarado. Não é isso que eu estou me referindo. Um cristão, quando ele não está recebendo uma bênção, uma resposta de Deus, não significa que ele seja um azarado, como o mundo aí fora pensa. E não é porque ele recebe uma resposta aqui ou acolá, que ele é um sortudo. O cristão não depende de azar e nem depende de sorte. Eu apenas estou usando uma metáfora do texto para dizer que o dia da nossa sorte representa um dia em que Deus ele quebra o seu silêncio, um dia em que Deus ele interfere na sua rotina, e quando ele se manifesta, ele mudará para sempre a história da sua vida. Eu quero falar hoje sobre dois personagens, deveras muito conhecido pelo leitor da Bíblia, a saber, Zacarias e Isabel. A Bíblia vai dizer que Zacarias era um sacerdote nos dias de Herodes. Esse Herodes aqui do texto é Herodes o Grande, o terrível rei da Judéia, governador da Judéia, a saber, Herodes o Grande. Ele era o pior da dinastia herodiana. Esse homem ele vai morrer no ano 4 antes de Cristo. E por aí a gente sabe mais ou menos a data em que Jesus teria nascido. No ano 4 ou 2, muito possivelmente antes do ano 4 de Cristo, Jesus teria nascido. E isso, existe um erro no calendário gregoriano, que não vem ao caso aqui nós tentar explicar isso. Herodes então ainda era vivo. Esse Herodes era bárbaro. Ele matou a esposa que ele muito amava, a saber, Mariana. Pior ainda, Herodes matou os 2 filhos que ele tivera com ela. Um dia o Sanhedrin, que era o sinédrio judaico, se levantou contra Herodes o Grande, e ele mandou matar todo aquele que se opunha a ele. Mandou matar a todos. Ele acabou com a oposição, mas de uma maneira cruel e violenta. E começou a colocar no sinédrio, nos cargos, pessoas que ele queria. Ele mais ou menos ordenou que somente pessoas ricas, bem afamadas, pudessem fazer parte do sinédrio. E ele colocou muitos fariseus e saduceus, e estes jamais se levantariam contra ele, porque ele tinha dado o recado: se levantar contra mim, está morto. Esse era Herodes o Grande, terrível. Quando ele soube que as crianças, que o menino rei dos judeus iria nascer, você sabe da matança dos inocentes, em que esse Herodes manda matar a todos. Mas eu não vou pregar hoje exatamente sobre esta passagem, que retrata a matança dos inocentes, tampouco aquilo que é o acontecimento maior de toda a Bíblia, que é o nascimento e ministério do Senhor Jesus. Mas desta feita eu vou me deter em um acontecimento que se dá antes do nascimento de Jesus, a saber, a história de Zacarias e Isabel. Nesse contexto terrível, Zacarias, ele está ministrando. Ele é um Cohen, um sacerdote. Ele é de um descendente de Arão, o irmão de Moisés. Óbvio, senão não poderia ser sacerdote. Acontece, queridos, que quando a Bíblia diz, caindo-lhe por sorte, você não faz a ideia do milagre que está nessa frase. Coube-lhe por sorte oferecer o incenso na casa do Senhor. Os historiadores dizem que nos dias de Zacarias, ou nos dias ali de Herodes o Grande, havia mais de 20.000 sacerdotes em todo Israel, e por suposto na região da Judeia, porque afinal de contas o templo ali estava. E esse homem Zacarias, ele fazia parte
do oitavo grupo de sacerdotes. Afinal de contas, a Bíblia registra em 1 Crônicas que havia 24 turnos de sacerdotes. Sabe o que é isso? 24 turnos de sacerdotes. Cada turno de sacerdote eram centenas e chegava até milhares. 20.000 sacerdotes, dividido em 24 turnos. Então, havia turnos que passavam de 500 sacerdotes. No ano nós temos 48 meses. 48 semanas. No ano nós temos 48 semanas. E segundo os historiadores, então com 24 turnos de sacerdotes, cada turno teria o privilégio de oficiar perante Deus no templo 2 vezes no ano. Pensa comigo. No primeiro semestre, o oitavo grupo de sacerdotes, que era da ordem de Abias, era a oitava. Havia 7 ordens antes da ordem de Abias, e havia outras tantas depois de Abias, chegando até o número de 24 turnos. No primeiro semestre, o turno de Abias tinha o privilégio de ir ao templo para oferecer o seu trabalho sacerdotal. Eu não posso dizer para você quantos eram o grupo da ordem de Abias, mas eram centenas de sacerdotes. Eles tinham uma semana. No segundo semestre, quando ia chegar a vez deles, eles teriam mais uma semana. E um dos ofícios que estes sacerdotes tinham eram limpar o pavio do candelabro, trocar o óleo, para que houvesse sempre a queima do fogo no templo do Senhor. Eles tiravam a cinza do altar, eles ofereciam incenso. Eram trabalhos que os sacerdotes tinham. E segundo os historiadores, muitos sacerdotes, porque eles iniciavam seu ministério com 30 anos, e com 50 anos eles já se jubilavam. Eles não oficiavam mais. Porque o livro de Vaikra, o livro de Levítico, a Torá de Moisés dizia que um sacerdote ele tinha que começar o seu ministério com 30 anos. E aos 50 anos ele teria que se aposentar, se jubilar. Como a Bíblia diz que Zacarias era velho, nós chegamos a um cálculo de que Zacarias estaria batendo 50 anos de idade. Pastor, mas isso não é velho. Para hoje não é velho. Mas na época dos dias do primeiro século, uma pessoa não vivia muito. As pessoas tinham uma vida muito difícil. E as pessoas não atingiam uma avançada idade, exceto alguns casos. Ele está quase se aposentando. Quando chega o dia da ordem de Abias, que ele fazia parte, centenas de sacerdotes estavam diante do chefe da ordem. Agora eles tinham que tirar a sorte para saber qual sacerdote iria fazer alguma coisa durante os 7 dias que aquela ordem poderia trabalhar. Se ele não caísse na sorte, se o nome do sacerdote não fosse sorteado, ele teria uma nova oportunidade daqui a 6 meses, quando essa mesma ordem teria a oportunidade de oficiar. Mas sabe lá se o seu nome seria sorteado ou não. Queridos, isto é documentado por historiadores, de que muitos sacerdotes iniciaram o seu ministério e terminaram, e nunca oficiaram nada na casa do Senhor. Agora pensa comigo, esse homem está prestes a se aposentar, e não tem nada mais terrível emocionalmente do que você ser um sacerdote e nunca poder oficiar o sacerdócio. A mesma coisa do que você ser padeiro e nunca fazer um pão na vida. É a mesma coisa que você ser motorista de ônibus, mas nunca pegou um ônibus para dirigir. Pensa comigo. Agora esse homem
está emocionalmente abalado. Primeiro, porque está batendo 50 anos de idade. E dos 30 até os 50, ele nunca foi sorteado. Sabe o que ele pensou? Vou morrer e nunca vou oficiar na casa do meu Deus. Ele tinha um problema número 2. A esposa dele, Isabel, mas o nome hebraico dela, Elisheva, ela era estéril. Agora pensa comigo. Elisheva, ou Elishavá, Shavá quer dizer juramento, Shavá quer dizer fartura, pode ser traduzido. Eli, meu Deus jurou, meu Deus jurou me fartar, é isso que é o nome dela. Só que tudo isso que o nome dela significa, nunca aconteceu com ela, porque ela era também de avançada idade. E diz a Bíblia que ela era uma das filhas de Arão, ou seja, ela era também uma mulher de tribo sacerdotal. É quase que óbvio, porque senão Zacarias nem poderia se casar com ela. Essa mulher chegou em uma certa altura da vida frustrada, porque uma mulher estéril, se até hoje, com todo respeito, se até hoje toda mulher que não pode gerar filhos, ela acaba sofrendo no seu emocional, quanto mais há 2000 anos atrás, em uma sociedade que acreditava que uma mulher que não gerasse filhos, ela estava amaldiçoada por Deus. Eu não estou dizendo que isso é verdade, eu estou dizendo que eles acreditavam. Essa mulher tem um problema número 3. Ela era de uma descendência sacerdotal. E se ela não gerasse o filho, na genealogia do marido dela seria interrompido. E isso, culturalmente falando, isso aí deprecia as emoções de qualquer pessoa. Agora Zacarias, chega o dia em que a ordem de Abias, só que o nome Avial no hebraico significa Iavé, o meu pai. Um dia, o Cohen Hagadol, o sumo sacerdote, disse: chegou a semana da ordem de Abias se apresentar, porque eles vão trabalhar 7 dias no templo. E veio dezenas e centenas de sacerdotes. Parece que eu vejo um homem no final da fila, um homem lá no canto, olhando para os jovens que estavam diante dele. Tinha jovens recém-formados, vindos da escola de Hillel, da escola de Shammai, jovens que agora estavam com 30 anos de idade, dizendo: será que eu vou iniciar o meu ministério já no sorteio? E Zacarias pensando lá no fim da fila, quem sabe cabisbaixo, já se aposentando, sem filho, mulher triste em casa. Será que eu vou morrer decepcionado? Esses jovens estão sonhando com sorteio, mas eles não sabem que muitos sacerdotes morrem e nunca vai cair no sorteio. De repente, o sumo sacerdote grita: quem é Zechariel? Todo mundo se olha. Quem é Zacarias? De repente, lá no final da fila, um homem cujo cabelo já começa a branquear. Sou eu! Sou eu, Zacarias, sou eu! O Senhor lembrou de mim. Zechariel, Ial no hebraico é o nome, é o tetragrama. Iavé, Ialro, Yeruvá. Há vários significados, mas o verbo Zahar significa ele lembrou. Então Zechariel significa Iavé lembrou de mim. Não estou entendendo, pastor.
Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui essa noite que disseram: meu tempo passou, a minha história passou, a minha saúde passou, a minha juventude passou, e até agora nada aconteceu na minha vida. Eu quero dizer para você que Deus não está preso ao tempo. Deus chega nos 45 minutos do segundo tempo, mostrando que Ele ainda é Deus na sua vida. Ele não acreditava. E lá se apresentou Zacarias, dizendo: eu fui escolhido, é o dia da minha sorte. Todos os sacerdotes subiram as escadarias do templo cantando os salmos de degraus. 15 salmos, um para cada degrau do templo. Mas quando chegava na porta que dava acesso ao lugar santo, somente o sacerdote que caiu no sorteio poderia entrar. Ele nunca entrou antes e nunca entraria mais. Era o dia X da vida dele. Sabe aquele dia: oh Deus opera ou eu estou lascado, oh Deus age ou eu já era. Aleluia. Eu sei que tem gente que entrou aqui dizendo: Senhor, ou o Senhor age na minha vida, eu estou arrebentado. Se o Senhor não operar essa semana, eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu preciso dizer uma coisa para você: não precisa colocar Deus contra a parede. Ele sabe a hora certa de bradar na sua vida. Ele pega as brasas do altar do Misber, do altar do holocausto, as brasas que estavam ali, e ele vai entrando, coloca as brasas no incenso. Todas as especiarias estavam ali. As brasas foram colocadas em cima das especiarias, e daquele incenso de ouro uma fumaça cheirosa, aromática vai subindo. E Zacarias vai entrando no templo. Quando ele está para passar a porta que dá acesso ao lugar santo, eu imagino ele olhando para trás. Ele olha para todos os colegas dele. Muitos deles se jubilaram e nunca entraram no templo. Com os olhos lacrimejando, ele passa. E o seu corpo começa a ser tomado por uma fumaça que saía do incensário. Quando ele vai lá no altar do incenso, quando ele vai recitar a prece sacerdotal, quando ele vai recitar a oração ao seu Deus, de repente um ser desceu do céu, e só ele viu porque era lá dentro. Aquele anjo apareceu para ele dizendo: Ani Gabriel, eu sou Gabriel. Eu sou Gabriel, o que assisto perante Deus. E eu vim dizer para ti, Zé Rarial, que o teu Deus lembrou de você. Aleluia. Ainda que a Bíblia não diga isso, mas parece que Gabriel está dizendo: quando teu pai botou o teu nome, que Deus não esqueceria de ti. Pois eu vim aqui trazer para você alegres novas dos céus, novas de alegria. Sabe quais são as novas? A tua oração foi ouvida. Só que atrás, abaixo das escadarias, não tem só sacerdote. Toda a multidão do povo estava lá fora. Por quê? Porque o incenso era oferecido às 9 da manhã. E o incenso era oferecido depois às 3 da tarde. A oferta de minchá, a oferta de shacharit e a oferta de minchá. Lembra que hora Jesus foi para a cruz? 9 da manhã. Na hora do incenso. Lembra que hora Jesus morreu na cruz? 3 da tarde. Na hora que o sacerdote estava oferecendo o incenso. É claro que eu estou falando de 30 anos antes. Agora Zacarias está oferecendo incenso. E o povo tinha o hábito de orar
exatamente na hora em que eles sabiam que o incenso estava subindo ao céu. Porque incenso na Bíblia significa oração. Se Davi disse: suba perante o Senhor a minha oração como incenso. E esse costume não era dos dias de Herodes, esse costume vinha lá do tabernáculo. Porque quando o sacerdote estava oferecendo o templo, o povo geral, ele ia lá para a porta do tabernáculo, e depois isso veio para as escadarias do templo, lá na esplanada, lá fora. O povo aproveitava para fazer a sua prece individual, porque eles pensavam o seguinte: tem hora melhor no dia de orar? Exatamente na hora em que se está subindo o incenso para as narinas do eterno Deus de Israel. Todo mundo orando, fazendo o seu pedido. Mas naquele dia alguém foi sorteado por Deus. Aprove a Deus eleger uma resposta para Zacarias. A tua oração, ela foi ouvida. A vida espiritual é como uma engrenagem. Quem manda incenso para cima, ele move o trono de Deus. Quem manda oração para o céu, ele atinge as narinas do eterno Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Naquele dia, quando Zacarias estava oferecendo incenso, e o que eu vou dizer agora, por mais estranho que pareça, não é heresia, porque está escrito no Apocalipse, no capítulo de número 8, e a oração dos santos, e subiu o incenso com as orações dos santos. E João viu em Patmos que havia 24 sacerdotes, ou anciões, melhor dizendo, em volta do trono. E o incenso, quando ele sobe lá em cima, ele passa pela taça dos sacerdotes, ou dos anciões. Você percebe que no livro de Apocalipse tem 24 anciões. E aí surge uma pergunta pelos estudiosos: por que 24? Porque havia 24 ordens de sacerdotes na terra, e há um ancião representando cada ordem sacerdotal lá em cima. E por que 24, pastor? Porque independente da hora em que você fizer a tua oração, existe um sacerdote com a taça no céu, um ancião para receber o incenso que você manda para o céu. Está na Bíblia. No livro de Apocalipse é dito que faz silêncio no céu por cerca de meia hora. É o tempo que o anjo tem para recolher o incenso de todas as taças e colocar diante do altar do incenso que está perante o Senhor. Se Deus ouve a tua oração se Deus ouve as orações, a gente pensa que é pelo ouvido que Ele ouve. Mas a Bíblia diz que sobe uma fumaça perante Ele. Eu imagino pelo texto de Apocalipse que Deus cheira a nossa oração. Se eu estou pregando isso, eu não posso fazer nada. Não fui eu que escrevi a Bíblia. Porque você não ouve uma fumaça, você cheira uma fumaça. É a oração da irmã Mariquinha, lá de Passo Fundo. É a oração do Sérgio, lá da Petrópolis. É a oração da irmã Sônia. Oh, aleluia. É a oração do Jatair. Ele consegue na mente dele discernir se ele vai dizer sim, se ele vai dizer não, ou se ele vai ficar em silêncio, porque não é tempo de responder. Mas quando o incenso de Zacarias está subindo, ele está ordenando o anjo que tem a pasta das comunicações: Gabriel, desce lá e diga para Zerarial que eu estou lembrando dele. A tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua esposa, terás um filho.
Aí vem dizer o texto, meus amados, mas ela não tinha filhos. Isabel tinha que conviver com um não na vida dela. Só que o nome dela significa, como eu já disse, Elohim me farta. Mas nunca fartou. Mas nunca encheu ela. Mas houve um dia em que Deus encheu ela das bênçãos que Ele tinha para dar. Isabel conviveu com um não, até que Deus bradou do céu através daquele anjo. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Quem sabe até o dia dessa noite você conviveu com um não na sua vida. Não consegue ser feliz, não consegue sorrir, não consegue se dar bem na vida. Mas esse não, ele só dura até que o céu brade na sua vida. E quem crê pode dar um glória a Deus adiantado. O céu está bradando na sua história. Aleluia. A tua oração foi ouvida. Versículo 14. E diz o texto: e terás prazer e alegria. Zacarias e Isabel até então nunca tiveram prazer e alegria. Essa vida não é fácil. Pelo menos eu não acho. Agora tem determinados momentos da sua vida que, se Deus não nos visitar com prazer e alegria, nós passamos por aqui em uma vida muito sem graça. E o que mais nos alegra é quando Deus age. Porque o crente, ele não depende de um sistema político para lhe trazer alegria. E eu não estou aqui dizendo que nós não estamos inseridos na sociedade. Mas entra governo e sai governo e nós continuamos dependendo do céu, é ou não é? Entra um e sai outro e nós continuamos dependendo do céu. Com todo respeito, entra médico e sai médico da sua história. Entra o doutor e sai o doutor fulano e tal. Passa pela sua vida, mas só terás prazer e alegria quando o céu resolve agir na sua história. Versículo 15. Gabriel não é homem de Deus. Todos os dicionários trazem isso. Em hebraico tem duas palavras para homem: Ish, varão, e Adam, que é gênero humano. Gabriel vem de Gevurá. Gevurá quer dizer valentia, o valente de Deus. Qual é a diferença de Ish para Gevurá? Ish é um homem comum da tenda. Gevurá é o homem que pega uma espada e vai para a peleja. Então esse é o valente. Gabriel, o valente de Elohim. Esse anjo chegou para ele, e esse anjo não desce na terra para qualquer coisa. Esse anjo só desceu para trazer uma resposta para Daniel. Esse anjo desceu para falar com Zacarias, e esse anjo vai descer depois para falar com Miriam, Maria. Agora Gabriel chega para Zacarias e diz: eu tenho mais, Zacarias. Este filho que você e Isabel terão, ele será grande diante do Senhor. A palavra grande é um advérbio de intensidade. Grande não é médio e também não é pequeno, é grande. Agora para pensar, todas as mulheres da Bíblia que geraram grandes homens, elas eram estéreis. Lembra de Sara? Estéril. Demorou, mas quando Deus deu para ela Isaac. Lembra de Raquel? Estéril. Demorou, mas quando Deus deu para ela José. E ainda disse: se chamará Yosef, quer dizer, Yahvé acrescenta. Quer dizer, eu estou pagando com juros e correções o tempo que tu sofreu. Lembra de Ana? Estéril. Demorou. Quando Deus resolveu, deu para ela Samuel, um dos homens mais santos da Bíblia. Profeta, juiz, sacerdote, fundador de escola teológica. E assim vai.
Agora chega Isabel, mais uma estéril. E olha quem que ela teve: João e Yohanan, graça de Yahvé. Batista não é sobrenome dele, pode ser sobrenome do Samuel lá atrás. Mas Batista era o ofício dele, aquele que batizava. Ele não era o sobrenome dele, era o título dele. Era Yohanan, o batizador. Batista era um apelido. Assim como Judas Iscariotes não era o sobrenome, era Yehudá Ish Quiriote. Yehuda, homem de Quiriote, a cidade dele. Judas. Agora pensa bem. Essa mulher era estéril. Deus demorou. Mas quando Deus deu, Ele deu João, o batizador. Sabe quem que é João? Aquele que Jesus disse: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Oh glória! A lei e os profetas vieram até João. E a gente acha que o último profeta da Bíblia é Malaquias. Que nós temos uma péssima interpretação de Bíblia. Quando chegamos na página em branco entre Malaquias e Mateus, a gente acha que virou tudo. Não virou. Continuou o ministério profético até João, o precursor do Messias, a voz que clamava no deserto, o arauto que ia diante do rei. Está entendendo? Quando Deus demorou para Sara, demorou para Raquel, demorou para Ana, demorou para Isabel. Mas sempre quando Deus demorar na tua vida para te responder, isso não é um mau sinal, é um bom sinal, pastor Adriano. Xarabragassura bagasse labradarasi norocomantara. É uma presença de Deus aqui. Orabraço repreclepleço. Pastor Diogo, não estou entendendo. Segura aí, depois você dá glória a Deus. Sempre que Deus demora, sempre que você pensar que Deus está demorando na tua vida, é porque Ele está caprichando. É porque Ele está caprichando no que Ele vai fazer na tua vida. Não tenha pressa. Não tenha pressa, porque Deus não é apressado. Pastor, mas a minha idade está chegando, eu estou batendo 50 anos. Calma, Zacarias. Deus, Ele nunca chega atrasado. Eu quero dizer que o teu João Batista está chegando nos próximos dias. Não entendi, pastor. Eu estou dizendo que a tua vitória vai chegar. A bênção de Deus vai chegar na tua história. E só quem crê abre a boca para glorificar a Deus. Quando o céu fala, ele muda a opinião a teu respeito. Não é eu, é a Bíblia. Versículo 36. Quando o anjo Gabriel vai chegar lá para Nazaré, no norte de Israel, ele chega para uma moça pobre, Maria, e chegou para ela e disse: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Ela: que é isso? Tu darás à luz a um filho. O Espírito, o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus se apoderará de ti, e tu vais se achar grávida. Ela: de que jeito, se eu sou uma virgem? Nunca coabitei com teu marido. Sabe o que Gabriel responde para ela? Até Isabel. Está lá escrito:
até a Isabel, que era considerada estéril, está grávida de um filho, porque ele não havia nascido, estava com 6 meses. Olha o que Gabriel está dizendo. Até a Isabel, que era considerada. Mas quando o céu chegou na vida de Isabel, desconsiderou tudo. Pegou ou não pegou? Não, eu vou repetir. Tem muita gente considerando um monte de coisa na tua vida. Tem muita gente opinando sobre a tua vida. Tem muita gente te rotulando de muita coisa. Lá vai o depressivo, lá vai o falido, lá vai o fulano sempre quebrado, sempre arrebentado, sempre chorando, sempre doente. As pessoas te rotulam, as pessoas te consideram uma coisa, mas quando o céu brada, ele muda a história. Versículo 57. E completou-se o tempo. Diga comigo só se você quiser. Diga o tempo. Como nós brigamos com o tempo. A gente olha para a nossa certidão e ela vai amarelando. E algumas coisas não acontecem. E se você não tem uma mente saudável, eu não estou dizendo que eu tenha. Mas se você não tem uma saúde emocional e espiritual boa, você começa a se frustrar. É ou não é? Estou mentindo? Só que nós temos um problema. Nós achamos que Deus não está vendo. A gente olha para o relógio e diz assim: Deus está atrasado. Cadê Deus? Cadê Négios? Cadê a resposta? Completou o tempo. Deus não te dá nada prematuro. Quem sabe Isabel disse: eu já estou velha, não dá para nascer com 6 meses. Tem que completar o tempo. Não dá para cortar logo esse negócio para nascer essa criança. Quando é que eu vou amamentar? Deus disse: calma, tenho tempo. Faz isso só se você quiser. Diga para alguém que está ao teu lado: o teu tempo vai chegar. Teu tempo vai chegar. Completou o tempo. E quando completou o tempo, uma criancinha chorou. E uma mãe se alegrou. Oh glória. Eu vim profetizar na tua vida que o teu tempo está chegando. O tempo de Deus bradar na sua história e você se alegrar está chegando na sua vida. Abraçuri que lerebrechou. Você vai se alegrar, diz o Senhor. Quando Deus te abençoa, Ele diz para você: agora acabou o tempo de você estar calado. E o tempo de você comemorar a sua vitória. Não estou entendendo, pastor. Quando Zacarias está no templo, que você tem que cuidar uma coisa. Sempre que Deus falar com você, por mais absurdo que seja o que o mensageiro entregou, creia. A palavra para anjo no hebraico é malach, mensageiro. O que no grego é ângelos. Mesma coisa, mensageiro. Eu não sou Gabriel, estou longe disso. Mas por bondade de Deus, eu sou mensageiro para a tua vida essa noite.
E por mais absurdo que seja o que eu estou pregando para você, é melhor tu acreditar, porque Zacarias não acreditou. Sabe o que o Gabriel disse? Ficarás mudo. Por 9 meses ele ficou gemendo. Primeira linguagem de Libras da Bíblia, né? Só falava por sinais. Ó, os professores de Libras aí se alegrem, porque isso é bíblico. Falava por sinais. Eu só imagino ele sorrindo e fazia assim, ó. Minha vitória vai chegar. É lá de cima. Está entendendo que tem um tempo de Deus na tua vida para estar calado? Se é para falar besteira, é melhor ficar calado. Porque na hora que o tempo vai passando, pastor Edson, a gente quer abrir a boca para murmurar. É ou não é? É ou não é? Quem sabe você quase murmurou. Você quase abriu a boca para falar contra os céus. E eu te aconselho, emudeça. Fique quieto, porque quando Deus abrir a tua boca é para bradar com vitória. Quando a criança nasceu, todo mundo tinha dó do Zerarial, do Zacarias. Elisheva agora está farta. Pensa na alegria dela, dizendo: Deus me fartou. Só que a palavra Shavá, Elishavá, Shavá tem 2 traduções: fartura ou juramento. Ou Deus me jurou, ou Deus me fartou. Mas existe uma flexão verbal ali que pode dizer: Deus me jurará ou Deus me fartará. Porque o verbo pode ser conjugado para o futuro, ainda que seja um nome próprio. A profecia do nome dela se cumpriu. Um dia Deus fartou ela. Eu quero dizer que quem anda na presença de Deus não anda vazio. Aqui nesse lugar pode não ter muita coisa, pode não ter entretenimento, mas uma coisa tem a fartura de Deus para a sua vida. Aleluia. Perguntaram para a mãe Elisheva: como é que vai ser o nome da criança? Sabe o que ela pensou? Sabe o que ela pensou? Vamos colocar o nome do pai, para honrar o coitado. Velho, está querendo ficar velho, nunca teve filho, ele vai gostar. Quando foram colocar o nome da criança de Zerarial, Deus abriu a boca do pai. O nome dele se chamará Yohanan. Yohanan significa Deus é gracioso, que na tradução ficou no grego Iohannes e chegou para nós por João. João. Não estou entendendo, pastor. Você, quando abrir a boca, quando Deus quebrar o silêncio teu, você vai abrir a boca para colocar nome na tua vitória. Você vai batizar a tua vitória de graça de Deus. Você vai batizar a tua bênção, porque foi assim que o anjo revelou. Eu tenho uma palavra de Deus na sua vida. Vai chegar a hora do teu João chegar na sua história. Quem crê, glorifique a Deus. Encerro agora. Versículo 58. Olha o que diz, como eu gosto desse texto. Os seus vizinhos e parentes ouviram o que Deus tinha usado para com ele de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Os vizinhos e os parentes se alegraram. Talvez os mesmos que consideraram ela uma amaldiçoada.
Os mesmos que consideraram Isabel amaldiçoada. Zacarias, um sacerdote. Quem sabe alguém olhou para ele e disse assim: esse aí nasceu na tribo errada. Ele nasceu na tribo de Levi, é descendente de Arão, mas olha aí um amaldiçoado que não tem filho. Mas chegou o dia que ele saiu com a criança nos braços. E ele saiu na aldeia da Judeia onde ele morava. E toda a vizinhança se alegrava com ele. Oh, não estou entendendo, pastor. Aquele vizinho teu ainda vai bater na porta do teu carro. Você vai abrir a janela e ele vai dizer: tem carona para ir na igreja? Tem carona para ir na igreja? Sabe por quê? Porque eu estou vendo Deus agir na tua vida. Eu quero profetizar que Deus ainda vai salvar o teu vizinho. Deus ainda vai salvar o teu colega de trabalho. Deus ainda vai salvar o teu parente. E de que maneira Deus vai fazer isso, pastor? Através da vitória que Ele vai te dar. É com testemunho. É assim que Deus vai abençoar a sua história. Quem crê, fique em pé, por gentileza. Coube-lhe por sorte. Hoje é o teu dia. Você não vai morrer servindo a Deus e você nunca vai ter prazer e alegria. Isso não vai acontecer. Deus não manda ninguém para a sepultura frustrado. Ninguém se despede desta vida sendo crente sem receber a sua alegria. Você vai se alegrar. O teu João Batista está chegando do céu. Eu sou o Gabriel desta noite para a tua vida. Somente eu sou o mensageiro. Mas atrás de uma mensagem do céu vem uma resposta de Deus. Vai levar um tempo, mas você vai se alegrar com o que Deus vai colocar nas tuas mãos. Levante a sua mão para o céu. Orabagassura bracontelere brodoro vararabracho lararadaçu mandaracontelere brende. Orabraçura mando comandagassúria. Você chegou aqui achando que Deus tinha esquecido de você, mas o teu nome é Zacarias. Deus se lembra. Deus não se esquece. Deus não tem amnésia. Deus não tem problema. Ele lembra de você. Você é a Elisheva, a quem Deus jurou fartar, a quem Deus tem uma promessa. E eu quero profetizar que essa promessa de Deus está chegando na sua vida. E só quem crê glorifique. Vai se alegrando porque Deus está falando. Enquanto você oferece o teu incenso, Deus manifesta com vitória na sua vida. Quem tem glória a Deus, abre a boca e glorifique. Porque você está no lugar santo. E no lugar santo o céu se manifesta. Recebe a sua vitória. Recebe. Aleluia.